Você está no quadro Tea with You, momento em que eu sirvo um chá para um dos meus colegas contar um pouco sobre os bastidores da empresa, que eu sei que todo mundo tem curiosidade. Para estrear, Luciana Arfelli vai contar um pouco da nossa história e como chegamos até aqui. Com vocês, Lu. Muito obrigada por ter aceitado o convite para tomar um chá comigo. Eu que agradeço, Bru. Muito obrigada, inclusive tá uma delícia. Só dar uma pausinha para tomar mais um golinho. Take your time. Pensei em conversar com você hoje para contar sobre a história de como a gente começou, até onde a gente chegou, que caminho foi esse, como ganhamos essa projeção. Nossa, falar sobre a história da You, né? É sempre tão... aquele clima nostálgico, né? E ao mesmo tempo de orgulho. Porque o que você fala hoje, né? Dessa projeção, que a gente está aí Brasil afora, literalmente, né? Do Rio Grande do Sul até o Acre. Lá atrás, e esse lá atrás que eu digo é 2009, a ideia original não era essa, não era ganhar Brasil, né? A fundação da You, a fundadora da You, a professora Geire, propôs um espaço vivencial de aprendizagem de inglês para que as crianças, os adolescentes pudessem ter contato com esse inglês que a gente fala hoje, o inglês para a vida, né? O inglês fora dos livros, fora da gramática, que era o que acontecia muito nessa época. Então, a You surgiu como insight em uma casa, né? Uma casa como essa, um pouquinho menor. E os ambientes eram os ambientes de uma casa. E o inglês acontecia ali nesses ambientes. Então, tinha uma cozinha em funcionamento e o inglês surgia ali naquelas situações de vivência da cozinha. Um jardim para as crianças cuidarem, né? Tinha ali a parte da recepção, que funcionava como uma sala de estar. Então, o objetivo era uma abordagem inovadora de ensino, aprendizagem de língua inglesa para a vida, bastante vivencial. Né? Você falou de insight, era porque era uma ideia nova para aquele tempo? Já se falava nisso ou não? Não, isso a gente está falando de 2009. 2009, o boom de educação bilíngue ainda não tinha acontecido, né? Ainda começavam essas primeiras conversas sobre bilinguismo, sobre educação bilíngue, escolas bilíngues. Então, isso a gente já fala que é inovador hoje, o que a gente faz aqui, imagina lá em 2009, né? Então, era algo pequeno para um grupo de alunos na cidade de Santos, mas que chamou a atenção de um grande grupo educacional que propôs levar essa metodologia, né, essa abordagem metodológica para dentro de escolas regulares. Então, será que seria possível transformar toda essa vivência ali de uma casa, de um inglês para a vida, em algo que fizesse sentido dentro de um ambiente escolar também, dentro de um contexto de escola regular? E aí eu entro, né? Eu entro nesse período, nesse comecinho dessa saída da You, da Insight, ali como um núcleo pequeno na cidade de Santos, para a gente pensar em como expandir esse mesmo conceito para dentro das escolas regulares e aí conseguir realmente ganhar Brasil, né? Então, será que era possível? Será que seria possível fazer isso? Como a gente poderia sistematizar essa abordagem para algo que funcionasse também num ambiente escolarizado? Então, a gente começou a trabalhar bastante nisso, né? Na construção desses processos, né? Dessa estruturação enquanto negócio. Era essa a minha próxima pergunta. Então, como que vocês transformaram aquilo que era tão orgânico, embora intencional, num modelo que pudesse inspirar outras escolas? Bom, começou com muita observação, né? Muita observação, muita escuta. Então, a gente tinha um grupo de professores maravilhosos, inclusive muitos deles continuam até hoje fazendo parte da equipe pedagógica que constrói aí os materiais e os programas que rodam o Brasil afora. Então, com a escuta desses professores, a gente começou a sistematizar. Então, existe uma estrutura básica para essas aulas acontecerem? Né? Então, qual é essa estrutura? Vamos escrever. Tá? Esse planejamento, o que há em comum entre esses planejamentos para todos os níveis? Então, a gente começou a listar.
começou a entender que, apesar de ser tão orgânico e assim, tão natural, havia uma estrutura por trás, né? E essa estrutura, ela tinha que ser a espinha dorsal dessa construção, desse programa que a gente expandiria aí para as escolas, né? E foi assim que nasceu o IU Extracurricular. O IU Extracurricular. Legal. Porque a IU pequena, Insight, né? Nossa casinha amarela, era um programa extracurricular. Então, as crianças, os adolescentes, eles frequentavam suas escolas regulares e iam para a IU no Extra. Então, a gente começou primeiro, né, sistematizar essa abordagem, essa metodologia para aplicar no extracurricular das escolas regulares. Então, esse foi o nosso primeiro programa. Então, planejamento, sequências didáticas, o plano de aula, aquele medo de não engessar, né? Porque como você vai engessar uma experiência de uma cidade do estado de São Paulo para fazer caber numa cidade do Acre, né? Então, não dá. Considerando toda a regionalidade. Regionalidade, aspectos culturais, até a forma de ser escola, né? De cada uma dessas cidades, dessas regiões, que é muito diferente, as vivências, as infâncias, né? A gente não dá para falar em infância, a gente fala em infâncias. Então, todo esse estudo, toda essa escuta e toda essa sistematização, digamos assim, não serviram para engessar, mas para que a gente tivesse ali uma base comum a todos e que a gente pudesse acompanhar a evolução dos alunos, dos programas, né? E da IU como um todo. Legal. Então, pode tomar seu chazinho. Então, essa foi a base que a gente construiu para levar para outros lugares e aí entrou em operação. O pessoal gostou, esse programa é um sucesso até hoje. E aí depois surgiram outros. Surgiram. E é aquilo que eu retomo, né? A IU, ela não surgiu como um negócio de educação, ela surgiu para atender uma necessidade de aprendizagem das crianças e dos adolescentes, depois ela evoluiu para atender uma necessidade também das escolas, e aí a gente continuou atendendo essas necessidades da escola. Então, a escola nos procurou e disse o seguinte: poxa, o extracurricular atende uma parte dos meus alunos, né? Atende um pequeno grupo. Eu gostaria de atender todos os meus alunos com essa proposta de vocês. É possível implementar o que vocês estão fazendo no Extra dentro da grade? E aí começou o segundo grande desafio, né? Como você faz uma abordagem vivencial dentro de uma sala de aula? E aí, quando eu falo uma sala de aula, são N configurações de salas de aula Brasil afora. E né? um tempo reduzido também, imagino. Tempo reduzido, né? O nosso extracurricular, por ser um contraturno, tem um amplo tempo, né, de exposição ali, de construção de conhecimento. A grade curricular tem ali as suas horas ali pré-determinadas. E não só isso, né? A gente queria que fosse algo que atendesse a BNCC, que estivesse alinhado à BNCC, a nossa Base Nacional Curricular. Então, mais um tempo de estudo, pesquisa, escuta, muita escuta de professores de sala de aula regular, né? Para que a gente pudesse trazer um programa que fizesse sentido nesse contexto de escola regular, professor de inglês de escola, e nesse tempo reduzido. Então, nós construímos esse segundo programa, que é o IU Curricular, aí desde a educação infantil, né, até aí os anos finais. E eu imagino que o que chamou a atenção, tanto das famílias, quanto das crianças e dos gestores e coordenadores, toda essa equipe da escola que olhou para ele e falou: nossa, isso é muito legal, os alunos gostam, as famílias gostam, quero trazer para dentro do nosso horário também, são as propostas diferenciadas da IU, né? Que são até hoje inovadoras, naquele contexto eram mais ainda. E aí eram propostas de culinária, você falou da cozinha, a gente incorporou ciências, matemática, arte. E esses temas eu já sei que viraram os IU Clubs, mas quem está nos assistindo perdeu um pouco. Conta pra gente como que chegou então essa terceira potência, o IU Clubs. Justamente, com a proposta do extracurricular, por termos mais tempo, como você mesma disse, né?
uma carga horária maior, a gente conseguia incorporar essas outras vivências ali na rotina, no dia a dia dos alunos. Então, culinária, arte, ciências, contação de história, tudo isso fazia parte do programa extracurricular. Mas quando você transpõe para a grade, você não consegue fazer da mesma forma, né? É limitado o tempo, a própria disposição dos alunos na sala de aula, a configuração de sala de aula das escolas é diferente. Umas novas exigências também. Novas exigências, exatamente. Então, as escolas, novamente, né, a necessidade. Tudo que a gente criou partiu de uma necessidade. As escolas nos procuraram pedindo, poxa vida, a gente está contente com o que está acontecendo na grade curricular, mas a gente sente falta dessas outras propostas que aconteciam no Extra. Será que vocês não conseguem fazer essas propostas desmembradas da aula da grade, para que a gente possa incorporar, caso tenha uma brecha ali? E aí a gente pensou, poxa, vamos ver, né? Vamos estudar, será possível? E aí transformamos nos U Clubs. Então, essas propostas de culinária, de arte, de animação, né, usando tecnologia, propostas de contação de história, que a gente usa livros literários, a gente não usa os readers adaptados, né? A gente usa a literatura autêntica. Então, tudo isso a gente transformou em projetos separados para que a escola possa incorporar de forma modular, né, na grade, conforme ela tenha disponibilidade. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma escola que ela utiliza o Art Club, porque ela tem 3 aulas de arte na grade, então 2 ela utiliza em português, né, e a terceira aula ela usa o nosso clube de arte, que também está alinhado com a BNCC, então isso é muito possível, né? Literatura, a mesma coisa, a contação de histórias, né? Eu tenho uma escola que ela tem 2 aulas de biblioteca na semana, então uma ela faz em português e a segunda ela usa o nosso Reading Club. Então, os clubes são uma possibilidade para que a escola possa ampliar a quantidade de inglês dentro da grade, dentro da carga horária que ela já tem, e usar da forma que ela achar que faz mais sentido naquele contexto, naquela escola. E de acordo até com os interesses, né? Você comentou sobre a estrutura, então tem uma biblioteca, vamos pensar no reading, tem uma sala de arte, vamos pensar no art club. Exato. Mas também, talvez essas crianças gostem muito de culinária, talvez essas crianças gostem muito de teatro, Sim. Talvez essas crianças gostem muito de animação. Como que eu posso potencializar o que já vem das crianças com uma proposta bilíngue e modular que eu consigo ali encaixar e deixar todo mundo feliz? Exatamente, porque cada escola, a gente percebe que cada escola tem a sua tendência ali natural, né? A gente tem uma escola aqui em Santos, inclusive, que a gente vê a tendência ao teatro. É uma escola muito artística, já tem um extracurricular de teatro muito forte, então para eles fez muito sentido colocar o Drama Club para dentro da grade também, para que os alunos pudessem vivenciar essa tendência natural ali da escola, essa vocação da escola em inglês dentro da grade. Então, isso é muito interessante mesmo. Muito interessante. Adorei saber a história. Confesso que eu mesma descobri umas coisas que nunca tinha ouvido dessa forma. E olha que você já está também há muito tempo. Acompanhei. E eu não vou deixar você sair. Ainda tem um pouquinho de chá, vou servir um pouco mais. Aproveita que a próxima é muito boa. Não vou deixar você sair sem falar do lançamento YouBloom. Conta pra gente como que foi educação infantil, material autoral, um olhar especial para a infância. A partir de que necessidade surgiu e como que é esse trabalho? Bom, nós sempre tivemos o desejo de criar um material próprio da You para a educação infantil. Isso, tanto eu, né, minha vocação, minha formação principal voltada para a primeira infância, para a educação infantil, as pessoas da equipe também. Então, a gente quis criar esse material para que a experiência You pudesse ser ali fielmente adequada à primeira infância por nós, que estávamos vivenciando tudo desde o começo e a gente já viu o que funciona, o que não funciona, de que forma as crianças aprendem melhor nessa fase da vida.
Então decidimos construir esse material totalmente inspirado aí pelas nossas experiências e pelas nossas vivências nesses últimos anos. E a resposta tem sido incrível, né? E aí você falou de necessidade, qual necessidade atende, não só a nossa pessoal de querermos criar um material para educação infantil, mas a gente percebeu que aí escolas Brasil afora, mais de 70% dos nossos clientes, das nossas escolas, estavam optando pelos nossos materiais autorais. Então pensamos, poxa, é a hora de fazermos algo para a educação infantil também. E assim surgiu o YouBloom. E pensando na linha do tempo, a gente já ganhou muita experiência até chegar aqui, né? Você falou muito sobre conversa, sobre ouvir as pessoas, ouvir até as crianças, né? E estamos prontos nesse momento para criar esse material 100% nosso. Que lindo. E ele é aplicado na YouHouse, inclusive. Aplicado na YouHouse, em algumas escolas parceiras já estão usando esse material também, e convido vocês também a conhecerem, porque o YouBloom é assim o nosso xodó do momento. Todos os nossos programas são maravilhosos, mas o YouBloom é o nosso bebê. Que legal. Então conta pra gente, Lúcia, quem quiser saber um pouco mais sobre a You, conversar, será que faz sentido na minha escola de tudo que você falou? Como que faz? Como que conversa? Se eu tenho uma escola e quero conhecer mais a You, como que eu faço? Pode entrar em contato com a gente, né? Nós temos uma equipe de consultores de novas parcerias, e a equipe está sempre disposta a esclarecer dúvidas, a conversar, a visitar a sua escola, de repente te ajudar a identificar qual desses programas poderia fazer mais sentido para a sua escola. Então, basicamente é só falar com a gente, agendar uma conversa, e a gente está sempre à disposição para conversar e para entender. Que legal, muito obrigada pelo chá. Eu que agradeço. Que seja uma delícia, foi muito bom saber um pouco mais da história e contar para as pessoas como que a gente chegou até aqui. Obrigada a você também que nos assistiu até agora e até a próxima. Bye, bye!